Galera, antes desse corte continuar, o ADM aqui gostaria de pedir para vocês deixarem o like e se inscreverem no canal. Tamo junto. Bom, vamos falar de emagrecimento. Para começar, Ozempic é o assunto do momento. Você tá lá dando 1.800 treinos para as pessoas. Sim. Tem que fazer isso, comer isso. Essa é a educação alimentar que você tem que ter e a turma tá no Ozempic. Da mesma forma, você tá lá, todo mundo falando: doutor, eu não quero ficar fazendo a academia do Júlio Balestrinha, é muito pesado. Tem que comer batata doce. O peido sai quente. O senhor me recomenda o Ozempic? A primeira pergunta que eu tenho para vocês é, cada um vê aí o momento, se quiser sair no braço de ferro aí para ver quem fala, mas o que é o Ozempic? Malefícios e benefícios, primeiramente, é esse o assunto que eu quero discutir. Se é esse o assunto, você é a pessoa mais indicada para falar a farmacologia do produto. Bora lá. Cara, o Ozempic é uma medicação que ela foi inventada, teoricamente ela foi inventada para o uso do diabético leve. O diabético que é aquele cara que está começando diabetes, está começando a desenvolver, o pâncreas está começando a parar de funcionar, ou ele está com um pouquinho de insulina alta por conta de percentual de gordura alto, então ele tem uma resistência à insulina. Essa medicação veio para ser usado principalmente para esses diabéticos precoces, aí estão no começo da diabetes e tudo mais. Foi-se entendendo que o Ozempic, além de ele fazer controle de insulina, glicose e tudo mais, ele também tira um pouquinho a fome. O mecanismo dele é que ele deixa nosso metabolismo gástrico mais lento. Então, o esvaziamento gástrico não acontece, então você fica com aquele negócio meio cheio, parece que você está o tempo todo saciado. Então, esse é o objetivo para quando a gente usa ele para fome. Hoje ele já foi aprovado pela Anvisa para uso de emagrecimento também, né? Mas não foi criado para isso. Não foi criado para isso. Aquelas coisas assim, pessoal, quero dormir com Dramin. Isso, mais ou menos descobre isso. uma nova funcionalidade do remédio. Porém, né, existem aí teorias que ele foi inventado para o emagrecimento e eles falavam que era para diabetes para não ter receita. Então, para poder comprar livremente. Mas isso é só uma teoria. O que a gente sabe hoje é que ele foi feito pro diabético. Tá, legal. Pro diabético leve. Você como médico endócrino, você recomenda o uso, não recomenda o uso? Queria entender primeiro. Recomendo bastante o uso, principalmente com acompanhamento. Qual que é o maior problema hoje? A gente estava até falando isso um pouquinho antes do programa. O maior problema hoje é que o pessoal está usando o Ozempic sem receita e sem acompanhamento médico. E aí é que vai começar, os problemas vão começar. Então, você pega o cara que vai chegar na farmácia, ele chega, tudo bem, eu quero um Ozempic, a caneta de Ozempic. Tem? Quanto que é? Tanto, obrigado, tchau. E o cara começa a usar no outro dia. Aí ele vê amigo usando, não sei quem usando. E cada um fala uma dosagem. Põe aí no 1.2, aí o cara toma, fica com náusea, fica vomitando. O problema é que cada vez a dosagem é maior. Senti que o Júlio não é tão a favor assim. Não é que eu não sou a favor. O caso do Ozempic, ele resume exatamente a mesma história do esteroide anabolizante. Então você tem drogas ali que melhoram a performance. E o Ozempic também é uma droga que melhora a performance. Seria um anabolizante pro magro. Quase que é a bomba de quem quer emagrecer. Para quem quer emagrecer, o Ozempic ele funciona, porque ele vai deixar exatamente a função gástrica, como o doutor falou aqui, mais lenta. Tá. E aí, naturalmente, você vai sentir náusea, você vai sentir dor de cabeça, você vai ter bastante problema com gastroenterocolite. Então são problemas, são colaterais dessa droga que fazem com que você perca o apetite. Entendi. Não é que você perde o apetite porque a droga está tendo um efeito, digamos, saudável. Você perde o apetite porque você está vomitando. Você fala, não quero comer porque eu não vou ficar vomitando. Você está enjoado. Você está com náusea. Você está nauseado. Eu já cheguei a tomar. Você Tô fica fingindo nauseado, que eu não tomei, mas já tomei sim. Entendeu? Então você fica nauseado, solta o intestino. Às vezes te dá dor de cabeça. E tudo isso para emagrecer quanto? Depende da pessoa, porque o grande problema, o doutor trabalha com isso, é a educação que não existe. Então, se você for, os anfetamínicos também tiram a fome? Tiram, mas não educam. Então, o que acontece na maioria das vezes? As pessoas que não têm um acompanhamento médico, nem nutricional, elas vão reduzir o volume de calorias que elas estão consumindo e, consecutivamente, elas vão emagrecer. Isso é fato, não tem como dar errado. Vai haver uma ação regulatória no organismo, porque você não está fazendo aquela ingesta inadequada de nutrientes que você não necessita para sobreviver. É como se tivesse uma placa dentro do seu corpo falando assim, não entra comida que eu não tô afim. É mais ou menos isso. Isso. E aí, obviamente, então não é um remédio que ele pega os ingredientes e transforma as enzimas, não. Ele é basicamente, ele te tira teu apetite. Tira o apetite. E aí o cara que é gordo, ele viu ali e falou, cara, é essa a saída pra mim.
Sim, Agora porque eu tenho achei o compulsão medicamento. alimentar. Eu achei o medicamento correto. Vou começar a usar. O meu amigo foi no médico, tomou uma dose assim e deu certo. O que eu vou fazer? Eu vou tomar um pouquinho mais. Porque eu sou mais gordo que o meu amigo. Exato. Ou porque eu acho que eu tenho capacidade de absorver mais. E aí começa o grande problema. É exatamente igual ao esteroide. O esteroide, se você usar ele na quantidade certa, ele vai melhorar a sua performance. Se você aumentar demasiadamente ele, você vai começar a apresentar diversos colaterais. Tá. Entendi. Quer dizer, então a gente tá aqui, eu acho que um diálogo meio que vocês dois têm o mesmo ponto de vista, pelo que eu tô entendendo, né? Você que lida com as pessoas que estão querendo emagrecer fisicamente, assim, do tipo malhando, e você é um cara que é o cara que faz a receita. E eu acho que todos chegamos a um consenso que precisa ter o acompanhamento médico. Não é um remédio do tipo Neosaldina que você toma e vai. Não. E qual é a grande... Vamos lá, o grande problema de quem usa no excesso isso daí? Qual que é? Além do vício, sei lá. Usar em excesso e também usar sem acompanhamento médico cai em todas essas matérias que estão soltando agora na mídia. Que o Ozempic Face, que a pessoa tem o rosto que começa a ficar caído. O cabeçudo. E começa a ter desmaio, ou então o intestino trava e tudo mais. E são efeitos que podem acontecer, principalmente quando você não faz o acompanhamento, porque você vai parar de comer, você vai comer menos. Comendo menos, você vai consumir menos calorias. Sim. Ele vai regular sua insulina também. E, além disso, você vai absorver menos nutriente. Então, é a hora que você começa a ficar desnutrido, ter falta de ferro, vitamina B12. Não, mas você não acha que isso... Vou dar uma opinião leiga aqui, porque eu sou o burro dessa história. Não, mas nunca é. É sempre boa. Não, porque eu acho que eu represento... O achismo... Você representa perguntas das pessoas. Exato, o achismo é isso. E muita gente comenta assim, que pergunta burra. Sim, eu sou burro. É isso. Isso que é achismo, não é certeza o nome do projeto. Estamos aqui pra isso. Estamos aqui pra isso. Me dá a impressão que esse tipo de efeito colateral não afeta muito, não. Nossa, eu vou ficar sem ferro no corpo. Eu acho que um moleque de 25 anos que tá gordo, ele tá cagando. Não vai afetar tanto. Porque quando você fala pra mim, qual que é o grande problema do Ozempic? Aí você fala assim, você tem náusea? O cara fala, maluco, eu prefiro ter náusea do que ser apelidado de montanha, entendeu? O cara tem essa cabeça. Geleia. Aí geleia ou náusea? Náusea. Né? Bullying ou náusea? Náusea. Então, parece que os efeitos colaterais te estimulam a você passar desse limite. Mas o médico, ele consegue ali... Dá uma ajustada nisso aí. Ajustar para que esses colaterais não fiquem recorrentes. Entendi. Entendeu? Existe um pulo do gato aí que é o seguinte. Quando o paciente vem com acompanhamento, a minha lista de exames é bem extensa. Quase 100 exames eu peço, na consulta inicial. Então, nesse exame eu vou ver alguns parâmetros que ele não vai saber, ele não vai nem ter feito o exame para ver. E que um médico convencional ou um clínico geral não vai conseguir chegar, olhar e falar, pô, dá para fazer o Ozempic por causa disso, daquilo. Hemoglobina glicada, que é para ver diabetes, glicose de jejum, a gente vai ver funcionamento da tireoide, que vai interferir também, funcionamento renal e pancreático, liberação de insulina, tudo isso, quantidade de insulina que ele tem, quantidade de filtração glomerular que ele tem no rim, tudo isso vai interferir em quanto você vai eliminar esse medicamento, quanto você vai ter de absorção dele. Mas principalmente de absorção e ver quanto está a sua insulina diária ali, quanto você está ingerindo de açúcar quanto você está perdendo de nutriente, entendi, porque senão... Você consegue regular também a dose, né? Entendi, é aquela coisa assim, o acompanhamento ele vai te tirar todos os efeitos colaterais, até porque, pelo que eu entendi, não adianta você tomar uma agulhada na semana e você não vai emagrecer em uma semana, porque muita gente fala assim, emagrece em uma semana. Em um mês eu perdi 10 quilos, isso que eu vejo, minha visão leiga do Ozempic Pode acontecer. Já perdi não sei quantos quilos, que é uma porcentagem do seu corpo, isso, certo? 12 a 15%. Porque mas o problema pra mim tá no número, porque o cara fala, emagreci 12 quilos, só que o cara pesava 245. Não tá adiantando. Aí você acha que você vai perder 12 quilos com 60 quilos, e é isso que acaba gerando talvez um problema. Eu ia perguntar pra você como um cara mais da academia ali, mais do treino, você recomendou já, você recomenda o Ozempic pra aluno? Como é que é a sua filosofia? Eu tenho alunos que usam Ozempic, mas todos com acompanhamento, não tem um que usa sem acompanhamento. Então, os meus clientes, eles fazem o uso de Ozempic, mas os 3 que fazem relataram os colaterais no começo que foram ajustados para menos, e aí a resposta passou a ser positiva. Ou seja, ajudou a diminuir o apetite, com o acompanhamento nutricional adequado, diminuiu-se drasticamente os colaterais com relação à obesidade, né? Então abaixou a pressão, regulou a glicemia, abaixou o colesterol.
Tá. Então toda essa ação aconteceu, mas aconteceria sem o Ozempic. É isso que eu quero chegar. Chegaria nesse processo também sem o Ozempic, mas você não tem o perfil do atleta. Então são pessoas que têm ali um perfil comum, que muito provavelmente passaram ali a vida toda com uma péssima educação alimentar, não estão abertos às trocas que nós faríamos comumente por apenas alimentos mais saudáveis, né? E aí você precisa adaptar de acordo com cada pessoa. Então se você tem ali pessoas que não vão comer legumes, você tem pessoas que não vão comer verduras, tem pessoas que não comem aveia. E tem pessoas que continuam comendo salgadinho fofura enquanto tomam o Ozempic, que falam assim, eu vou emagrecer, em vez de comer 3 pacotes de fofura, eu vou comer 1, logo eu vou emagrecer. É esse o problema. É esse o maior problema. Porque o Ozempic, ele não educa. Ele faz você ali ter a capacidade de adquirir uma educação. Mas o cara, ele pensa assim, não, é só eu diminuir a quantidade e eu vou comer o que eu gosto, que eu vou emagrecer. Ele vai conseguir emagrecer, sim, mas não o que poderia. Tá, e aí vem minha pergunta, porque eu imagino assim, eu tô gordo, vamos lá. Puta, eu tô gordo, eu vou ter sei lá, vou fazer uma cena no filme, eu preciso emagrecer, então é quase como se fosse um doping. Vamos lá, eu vou lá, tomo Ozempic, emagreci 5 quilos, faço coisa, e aí tem a coisa do, ele mantém, se eu voltar a comer, parei, só tomei 2 doses aí só pra dar uma relaxada, tal, pra dar uma... o pezinho que eu queria, de verão. Quero comer uma minazinha ali, a Joyce está de olho, eu quero comer ela, vou mostrar que eu tô magro. É um termo fictício, viu, Joyce? Não conheço nenhuma Joyce. Só soltei aqui pra animar a galera. Mas assim, aí pra lá, peguei e tal. Cara, agora tira o Ozempic. O que acontece comigo? Você volta a comer como você comia. Você não se educou. Tá, mas... Educação alimentar ou volta pior. Meu medo era voltar pior. Usando esteroide, usando Ozempic, usando qualquer medicamento que melhore a performance. Dadas as proporções, seria a mesma coisa que uma bariátrica? Se não mudar a cabeça, dá merda. Exato. Você tem um cara que faz a bariátrica, ele perde o peso porque ele perdeu ali a capacidade de conseguir consumir alimento, mas ele volta ali, ele começa a se esforçar, ele vai criando aquela capacidade novamente, porque a sua parede do estômago, ela é elástica. E aí você ali pode estar aumentando o tamanho do seu estômago, legal, refeição a refeição. Legal que o Ju está falando. Eu atendo hoje muitos pacientes que fizeram bariátrica há 15 anos atrás e tiveram reganho de peso. Muito paciente, não é pouco não. Porque ele não educa. Ele usa, é uma muleta. Ele vai parar de absorver, não vai conseguir comer. Mas a hora que eu começar a esticar o estômago, a largar um pouquinho a capacidade gástrica, ele vai começar a engordar de novo. Tá, eu vou fazer uma pergunta pra vocês que eu acho que é a pergunta que vale muito, muito dinheiro, essa pergunta. Que é, a gente tá vivendo num país que as pessoas, elas têm essa coisa do emagrecimento, do culto ao corpo. A gente gosta muito disso, né? O Brasil é um país tropical, aquela coisa toda. Tem muita gente que não tem o dinheiro pro Ozempic. Pelo que eu vejo, é muito caro o Ozempic, né? Vamos lá, o padrão é R$1.000, parece que é uma agulha. 1.100, agulha não, dura quanto tempo? Um mês. É a caneta grande, né? Tem uma caneta dura um mês. Um mês. Custa R$1.100. Antes de fazer a pergunta de 1 milhão, eu queria saber o seguinte: existe um tempo determinado, assim, ou pessoas tomam Ozempic durante 6 anos? Ou tem tipo, 4 meses? Como é que é o tratamento geralmente leva? O tratamento a gente deixa mínimo 6 meses até 1 ano e meio. Que é a ideia de o cara conseguir manter aquele peso e principalmente o corpo entender que aquele peso é dele. E também o cara, nesse meio tempo, ele tentar regular e se reeducar. Porque a ideia é que sejam... O cara... Qual que é a ideia de uso do Ozempic? O cara que não consegue emagrecer de nenhum, você vai lá, ajuda o cara a emagrecer e ele tem que começar a se reeducar alimentarmente. Então, mas aí vem a minha pergunta, que é pros dois pra caramba, porque vocês dois vivem disso, cara. A gente tá falando de cabeça. Você tá falando de mente. Eu admiro muito os dois, assim, porque, pô, você criou um método que é emagreça comendo. Que você tá falando o seguinte, dá pra comer se você tiver uma cabeça estabelecida. E ao mesmo tempo você tem um lado da disciplina que é, irmão, se você fizer isso, acordar nesse horário, comer desse jeito, você consegue chegar nesse lugar. Eu queria ouvir as dicas de vocês, que você já deve ter falado em vários lugares, mas acho que vai ser um papo interessante tá, eu não tenho dinheiro pro Ozempic, cara. Eu não consigo começar essa dietinha, porque pelo que eu entendi, você tá falando assim, Maurício,
Tem gente que não consegue começar, o cara tá gordaça, tá fudido, aí ele toma o Ozempic, ele emagreceu 12 quilos e ele falou, pô, meu corpo tá melhor. Então isso já estimula a minha mente a acordar cedo, a buscar, fazer, comer o chuchu com batata, tá bem. Mas tem muita gente que não tem esses R$1.000. Eu queria ouvir de vocês quais são as dicas que você dá pra esse cara, primeiro, ligar a mente e melhorar a condição física deles, assim, a alimentação. Julião, começa aí. Ó, eu costumo usar muito uma comparação com carros, né? Então a maioria das pessoas que tem problema com obesidade vai ter ali o seu veículo, moto ou carro. Qualquer uma dessas duas pessoas, dessas duas categorias, moto ou carro, você vai levar no posto onde você tem ali maior garantia, onde você acha que a gasolina é de qualidade, né? E aí, quando você passa para o sentimento pessoal, você não consegue fazer da mesma forma. Então você não vai procurar o alimento que é melhor, você vai procurar o alimento que é mais gostoso. E aí, o que acontece? Quando o alimento é mais gostoso, geralmente ele é rico em gordura e açúcar. Ou rico em gordura e rico em carboidratos também, no caso de algum salgado. Então assim, você tem ali os alimentos que são altamente palatáveis e com uma densidade calórica muito, mas muito grande. Sim. E isso acaba que te tira do caminho, não tem como você fazer. É uma droga, né? É uma droga. Então o que você tem que fazer? Você precisa entender que durante toda a semana você precisa fazer uma regularidade alimentar com proporções adequadas de proteínas, carboidratos e gorduras boas. Puta, mas é difícil, Júlio. Não é, velho. Júlio. Não é, cara. Eu confesso assim, é muito bonito o que você fala, doutor. Vou falar de doutor também, que você também é treinador. Mas assim, é muito bonito o que vocês falam. Ah, que legal. A Nutella, ela é altamente gordurosa. Gordurosa. Sim. Ruim. Gordura ruim. Mas não é ruim. Não é gordura boa. Gostoso. É gostoso. Eu sei, mas assim... É altamente palatável. Como é que você fala pra um cara que trabalhou 20 horas por dia? Isso que eu queria entender. Você tá falando com ele. É, pronto. Mas você trabalha com o teu corpo. Tá. Tem o cara aqui que tá assim, maluco, eu não aguento mais a porra do Detran. O cara tá puto com o Detran. Sim. Aí ele fala, eu preciso ter um alívio, eu preciso ter alguma coisa. Aí ele vai, pá, enche a cara do Trudel do Samidana. Você vai ter a mesma liberação dessa sensação de prazer se você fizer uma boa sessão de treinamento. Não vai. 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 Vai? Vai. Malhar a perna? Malhar a perna não é mais gostoso que coxinha. Não, cara, você tem que entender. Desculpa. Eu gosto de coxinha, velho. Respondi essa. Eu gosto de coxinha, velho. O Maurício tem um ponto aí. Você tem um ponto. Porra, malhar a perna não é a mesma coisa que comer uma coxinha com catupiry. Cara, porque depois você tem que entender que você malhando perna, quando você ficar idoso, você reduz em 40% a possibilidade de você ter demência. Tá. AVC ou infarto. Sim, mas aí você fala de... volta a falar. O cara pensa assim, ó. Fala cabeça de gordo, tá? Eu tenho cabeça de gordo. Tá. Eu tô no melhor momento. Isso aqui é o meu melhor momento. Tá vendo? Meu melhor momento. Esse é seu melhor shape. Esse é o meu melhor shape. Esse é o melhor Maurício. Esse é o melhor Maurício. História. 40 anos de idade. Esse é o melhor voando. Simple the best. Simple the best. E assim, a minha dificuldade... Eu tenho uma dificuldade muito louca de pensar assim... Quando eu tiver 75 anos, eu falei, irmão, eu tô agora puto. E eu acho que muita gente tem esse... Obviamente eu tô falando representando muita gente que vem consultar com você. Sim. Porque o cara que vai falar com você, o cara tá muito precisando de você, tá precisando muito fazer um pula e costas. Ele tá desesperado pra isso. Cara, eu acho que eu precisava de uma parada quase que um negócio assim, cara, esquece teu camarim, esquece coxinha. Coxinha mata. Se o cara fala que coxinha mata, é diferente de daqui a 70 anos, coxinha vai te causar demência. É isso que não consigo pegar. Maurício, você precisa entender que você precisa de educação. Muito boa essa frase. Parece minha mãe falando. Educação para tudo. Sim. Então o que você precisa? Você precisa entender que você precisa tirar uma hora do seu dia para poder se dedicar para que você tenha uma melhor performance em todos os aspectos da sua vida. Se você treinar 1 hora por dia, 3 vezes por semana, você vai trabalhar mais motivado, você vai trabalhar menos estressado, seu trabalho vai render mais, você vai ser mais proativo, você vai ser uma pessoa mais comunicativa e vai poder ali ter mais momentos com a sua família, prazerosos, porque você vai saber aproveitar melhor esses momentos. Sim. E vai envelhecer com qualidade.
E a consequência disso é vou comer menos merda porque eu não vou gastar aquilo que eu tô fazendo todo dia. Aí o que você estava falando antes? Ah, mas a pessoa não tem R$1.100 para gastar no Ozempic. Tem. Você esqueceu que ela é obesa? Você esqueceu que ela gasta muito dinheiro comendo? Ah, não parei pra pensar nisso, é verdade. Quanto que a pessoa gasta? Duvido que se você tirar R$600 do iFood que você come, você não vai ter 600 a mais ali para comprar o Ozempic e continuar se alimentando com 600. Olha, essa pega. Essa pega. Aí, o gordinho. E aí? Sim. Entendeu? Então o cara que é gordinho, se ele for parar pra pensar, eu não tenho. Mas você pôs no papel quanto que você gasta com comida? É verdade. É porque o cara que é obeso, não tô falando do gordinho, o cara acima do peso que comeu fofura, que é barato, é R$1,90, mas... Não, ele não come só fofura, velho. E quanto mais gostosa a comida, mais cara ela é, né? Ele come bastante pão, ele come fritas, ele come pastel, cerveja come pra caramba, pizza, bebe todo dia. álcool, sim. Entendeu? É o cara que curte. É o cara que fala, não, eu preciso aqui ter o máximo de prazer agora na minha vida, porque o que importa pra mim é hoje. Amanhã é outro dia. Amanhã eu penso no que vai acontecer. A maioria das pessoas é assim. E o que você falou, acho que você pegou uma chave legal, que é o que você gasta em comida, você pode gastar no início de uma medicação que é o Ozempic, que vai facilitar e vai te causar uma autoestima, porque você vai olhar no espelho e vai falar, nossa, estou vendo meu pau pela primeira vez. Gaste para ganhar saúde, não para perder saúde. Sim. E o Ozempic hoje ele tem uma forma manipulada dele, que é igualzinha, ele custa metade do preço. A mesma coisa. Como assim? O Ozempic, o próprio Ozempic, chama semaglutida, que é o princípio ativo dele. É tipo um genérico? Pode mandar manipular. Se você manipular, ele sai pela metade do preço. E você pode abrir a sua empresa de Ozempic por aí. Você pode criar o Meirelles Peak, que é o meu Ozempic. Não, mas aí você tá... Existe uma categoria na farmácia de manipulação que é de injetáveis. Ah, tá. Essa categoria de injetáveis são poucas as farmácias que têm a liberação a possibilidade da Anvisa de poder. Hoje tem 3, 4 no Brasil. Tá, e aí tá vindo um novo remédio. Faz só com receita médica. Essa só faz com receita. Tudo bem. Pro cara que não tem dinheiro, a gente tá dando uma solução aí. Ele paga imagina, os 1.200 que você tá falando, ele paga uma consulta e consegue consumir medicamento de um manipulado, gastando exatamente o mesmo dinheiro que Quer dizer, essa coisa comprando da farmácia sem o médico. Essa coisa do valor não é uma desculpa. Não. Você acabou de me comprovar que realmente não é uma desculpa. Você foi muito bem nisso. E aí a gente tem outra questão, que é a questão dos remédios novos que estão surgindo. Você me falou o nome de um. Monjaro. Isso, Monjaro. É o próximo. É a nova geração do Ozempic. Dura 180, quantas horas dura? Ele uma vez por semana também. Uma vez por semana. Só que ele vem com um mecanismo de ação a mais, que ele não é só análogo da GLP-1, uma palavra meio estranha, mas eu vou falar, tá? Sim. Análogo da GLP-1, que é o Ozempic. Ele também é análogo do GIP, que é um outro hormônio gastrointestinal, que ele também vai avisar mais o cérebro para você parar de consumir ou para regular a insulina do corpo. Tudo derivado de glucagon. Tudo glucagon, todos eles fazem a regulação, né? Tá. Então você tem 2 mecanismos de ação. Ele emagrece mais que o Ozempic e ele dá menos efeito colateral que o Ozempic. É evolução. Cara, só que assim, é a medicação que é a do momento mesmo. É a terceira geração já. Já é a terceira geração. E a 4ª geração, se eu comer uma jujuba, já emagrece 50 quilos. Você emagrece com Bluetooth. Por Bluetooth. Tá, mas vem cá. Dúvidas que eu tenho de burro, mais uma vez. Legal o Ozempic, hein? Galera tá emagrecendo pra cacete. O cara emagreceu 10% do peso dele. Tá, mas a gente ainda não teve o tempo suficiente pra entender que isso causa malefícios, assim, daqui a 10 anos vão descobrir que isso causava câncer. Porque a gente ficou numa época da coisa do tipo, a vacina que a gente vai tomar pra Covid ainda não tem as contraindicações, porque não foi estudado, a gente ficou com medo da vacina, aquela coisa toda maluca que a gente viveu. O Ozempic não tem isso também? Daqui a 10 anos, nasceu uma orelha. Por quê? Ozempic. A gente... Sabe assim? Bom, isso. Desculpa. Eu tô tentando concentrar. É uma merda. Esse programa é uma merda. Vai no Vilela, melhor. Muito bom. Não, aqui tá legal. E aí, bom, esqueci a pergunta. Não, tipo, as contraindicações futuras que ainda não foram estudadas. Porque meu medo é isso, eu começo a tomar o Ozempic agora, tô gordaça, tomei, emagreci e tal. Passa 10 anos, Maurício está com câncer. Lembra da turma do Ozempic? Lembra do Ozempic lá? Não, hoje o Ozempic a gente começou a ser utilizado no Brasil em 2017, mais ou menos. Ele custava R$2.500, R$3.000. Ninguém comprava. Naquela época que esse valor é como se fosse 5 mil hoje. E ele veio baixando o preço e começaram a prescrever cada vez mais ele, né? Então ele já tem um tempo no mercado.
ele tem de estudo mais ou menos uns 10 anos. A gente estava comentando, até eu e a Camila, antes de começar o programa, que os novos estudos saíram, um estudo de Nova York, inclusive, da John Hopkins, que é um segmento de cientistas que tem lá, que eles estudaram por 6 anos. E aí você diminui a progressão da doença renal crônica em pacientes que já são renais crônicos, ele tem um mínimo funcionamento do rim, você diminui ele com o uso do Ozempic durante 6, 7 anos seguidos. Então o Ozempic ele tem muitas vantagens, mas é o que a gente estava falando. Não adianta você usar sozinho. Claro, não adianta, entendi. sem acompanhamento. Então tudo que eu estou falando para você seria no caso de um acompanhamento médico intenso. Tipo, no meu caso, você vai passar comigo a cada 4 meses. Você vai passar 3 vezes no ano comigo com um monte de exame. E se der qualquer alteração, a gente vai pedir de novo depois de um mês. Vai fazer as reposições hormonais se precisarem. Vai fazer a reposição de vitaminas, minerais. Então, e aí, junto, a gente pode também usar o Ozempic. Tá. Às vezes nem precisa usar, né? Às vezes nem precisa. Mas muitas das vezes as pessoas já chegam com essa ideia. Posso tomar? E aí eu tento ver se a gente consegue encaixar ali para o cara não passar mal, entendeu? Sim. Porque senão às vezes uma fórmula vai melhor para ele, uma coisa mais natural, um fitoterápico. Qual foi o pior caso, assim? Já teve algum caso que vocês já receberam, assim, sei lá, um amigo, aluno, o cara, tipo, tomou... Já existe morte nesse assunto? O cara... o cara tá nóia em Ozempic, o cara tá todo dia enfiando... Eu tenho um paciente tomando há 4 anos, 3 anos e meio tomando Ozempic. Aí o pessoal não para, ele toma uma dose baixa para regular a insulina, açúcar no sangue e tal, e tira um pouquinho a fome. E fica. Pode tomar? Não tem contraindicação. Pode ser Mas ele tá gastando dinheiro à toa. E ficando cabeçudo. Exato, Ele vai ficando cabeçudo, entende? Então as pessoas cabeçudas por aí estão 4 anos usando, praticamente é isso. A gente tá descobrindo aí... Não, mas a cabeça grande, a gente brinca aqui, mas é a massa que tá indo embora. A massa do corpo. Massa muscular. Só tá ficando osso. E por que a cabeça mantém? Porque fica aparentemente, né? O rosto vai caindo, você vai perdendo massa. Entendi, então, porque quando você emagrece saudavelmente, todo o corpo ele acompanha. Você fazendo musculação, você aumenta a massa, não diminui a massa. Ah, entendi. Porque ele só tá... Mas ele só ficar só fazendo... É uma adaptação física que você sofre. Mas se eu fizer só aeróbico, sem musculação... Você também vai perder massa. Eu vou ficar cabeçudo, então. E vai desmaiar, provavelmente, porque você não tem energia para fazer corridas. Ah, entendi, porque você... Eu acho que assim, sinceramente, o maior colateral do Ozempic hoje seria o cara desmaiar, bater a cabeça. Isso eu ia falar agora, cara. Todo mundo fala de náusea, tal. O pior de todos é a hipoglicemia, cara. Ele baixa o açúcar no sangue. Ele é para diabético. Então, a galera fala muito de náusea, enjoo, tal, também, mas é uma coisa que toma um Plasil ali. Mais controlável. Você não vai morrer. Um Vonal, alguma coisa você vai morrer. E dá uma enjoadinha assim, às vezes você fala, tá, tudo bem. Você come alguma coisinha, toma um pouco de água, assim, às vezes passa e tal. Mas não é um negócio absurdo, principalmente se você tá tomando com acompanhamento. Dá para você fazer, ajustar tudo. A hipoglicemia que é o problema. Então, quando a pessoa vai fazer o Ozempic, geralmente, eu passo isso já ou para nutricionista da clínica, ou se ele passa em outro, eu falo, fala pro seu nutricionista que você está em uso de Ozempic. Porque ele vai fazer uma dieta que tenha carboidrato em todas as refeições. Porque ele tira... Ele vai baixar o açúcar. E se você escorregar, você vai ficar, sei lá, com a glicemia baixa... de carboidrato a cada tempo ali para poder manter a sua função sanguínea. E aí você cai, bate de cabeça e é uma merda, porque sua cabeça tá imensa. Tá imensa. Então vai machucar muito. E você perdeu massa. Então você não tem proteção. Entendi. E aí você pode ali sofrer uma fratura mais facilmente. Tem casos disso, assim? Já aconteceu? Eu não vi, mas eu acho que assim, é o colateral que você tem quando você sofre um desmaio. Teve um paciente que me ligou esses dias aí, no fim de semana, ele falou assim, minha irmã começou a tomar também o Ozempic, que você me passou e tal. Aí minha irmã resolveu tomar também a mesma dose, só que a irmã pesava 50 quilos, 60 quilos e o cara pesava 100, né? Aí tomou a mesma dose da irmã. Me ligou, falou assim, a gente tá aqui no hospital, que a gente vai fazer lavagem intestinal, porque ela não consegue ir no banheiro faz uma semana. Prendeu totalmente o intestino, porque usou a dose errada. E eu falei, eu fui, cara, não, foi super legal. Eu falei, não, calma e tal, quer que eu vá visitar? Não precisa, tá tudo bem. Não, agora tá aqui, mas é isso mesmo. Eu falei, com certeza foi do Ozempic. Só que ela não era minha paciente, ela é irmã do meu paciente. Sim. E aí eu tentei dar uma ajuda ali e tal, mas deve ter usado a mesma quantidade que eu passei pro cara de 100 quilos. Cacete, mas... Que eu sabia dos exames. Mas tem gente nesse nível que, assim, toma todo dia porque não tem conhecimento? Tem. Existe um jeito de tomar o Ozempic também que é por cliques diário.
que ele é uma dose fracionada para dar menos efeito colateral. Também usa. Em vez de tomar uma porrada na semana, você vai tomando porradinhas durante o dia. Você quebra essa dose durante a semana. 50 cliques na semana, você toma 10 por dia. Ou 5, 7 por dia. E funciona igual? Funciona. Melhor até, na verdade. Para emagrecimento é... Mas deixando claro, vai nos doutores aí da vida pra não cagar inteiro. Para fazer e não por ficar dia, cabeçudo. tem que fazer com acompanhamento. Se você tá procurando paradinhas de qualidade que realmente batem, então você precisa conhecer a Headshot. Gnomo, Jorlan e William Martins são alguns dos atletas que usam e aprovam os produtinhos da Head. E para garantir aquele desconto em suas compras, corre para o link do revendedor que tá aqui na descrição.